Olá, galerinha, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Galerinha, hoje eu vou resolver com vocês as questões do Enem 2024, tá bom? As questões de Química, prova verde, ok? Vamos lá, espero que vocês gostem. Se não conhece, entra no canal lá, resolva os principais vestibulares do país, tá bom? Vamos lá. Então, questão 94, lembrando a prova verde, tá bom, galera? Questão 94. Impacto dos microplástico, do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Então, solúveis em gordura, apolares. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido. Pô, ele falou que são substâncias, né, ó, poluentes orgânicos apolares e os pesticidas lipossolúveis, então eles vão ficar armazenados, né, acumulados em qual tecido? Tecido que tem, armazena gordura, que seria quem? O tecido adiposo, porque gordura, né, óleos e gorduras predomina o caráter apolar, né? Por isso que água e óleo não se misturam. Água polar, óleo apolar. Então essas substâncias apolares, né, elas são lipossolúveis, então elas vão se armazenar onde? O tecido adiposo, que é a gordura, que a gordura predomina também o caráter apolar. Tá bom? Uma questãozinha bem tranquilinha, galera. Vamos lá. 95, uma questão legal também. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando as esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Qual a explicação física justifica esse procedimento? Galera, por que que eles, né, quando vai passar na inspeção de aparelhos de raio-x, por que que eles devem tirar os computadores, né, portáteis, notebooks, laptops da mala? Por quê, galera? Porque esses, né, aparelhos, né, eles contêm objetos metálicos, ok? Então o segredo está aqui, olha, eles contêm objetos metálicos. E aí o que acontece? Esses objetos metálicos vão bloquear, né? O raio-x não consegue atravessar. Então, se o raio-x não consegue atravessar esses objetos metálicos, vai formar meio que uma sombra, né? Então, o que vai acontecer? Se esses objetos metálicos bloqueiam o raio-x não atravessa, não vai gerar imagem, e você não consegue ver ali o que tem atrás, né? Ali, principalmente atrás ali do notebook. Então, a alternativa que explica isso, galera, ó, alternativa D. Os raios-x não atravessam os componentes densos, né? Porque tem objetos, né? Eles têm metais, e muitos desses metais, metais pesados, metais densos. Então, esses metais bloqueiam a passagem do raio-x, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Uma questãozinha, né? Que a gente às vezes comenta bastante nas aulas aí, né? A penetrabilidade das partículas, né? Alfa, beta. Tá bom? Beleza, galerinha? Vamos lá, próxima questão. 96, uma questão bem tranquila também, né? Era mais biologia, mas eu coloquei na química que dá para fazer pela química também. Vamos lá. Com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, então a reação ocorre entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico, HCl. Então, essa reação química entre nitrito de sódio e ácido clorídrico vai formar, ó, Na+, NO2-, com H+, Cl-. Olha a reação de dupla troca, ó. Na+ com Cl-, NaCl. NO2- com H+, HNO2. Era o que ele fala, ó. O ácido nitroso produzido, tá aqui, irá reagir com compostos nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos.
Em qual órgão esse processo será iniciado? Onde que ele vai ser iniciado? Onde que ocorre a formação do ácido nitroso, que depois vai reagir com os compostos hidrogenados e vai originar os compostos nitrosos? Então, onde é o princípio aqui é o ácido nitroso. Onde que ele é formado? Na reação do nitrito de sódio com ácido clorídrico. Então, o nitrito de sódio, ele falou que é um conservante adicionado às carnes. Então, você come carne, essa carne reage com ácido clorídrico no seu estômago. É aqui que começa o processo. Onde tem ácido clorídrico? É o ácido presente no estômago, no suco gástrico. É o ácido que ajuda na digestão dos alimentos. Então, esse processo se inicia no estômago. Então, o segredo estava aqui. Ele falava, ó, ácido clorídrico, né? Que o nitrito de sódio vai reagir com o ácido clorídrico que vai originar, né, originando o ácido nitroso. Beleza? Então, ácido clorídrico presente no estômago. Uma questãozinha bem tranquilinha também. Beleza, galera? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 100. Também é uma questão de biologia, mas dá para fazer pela química também. Uma agricultora com a intenção de comercializar o milho recém-colhido testou uma forma de preservar o sabor adocicado de seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo o seu sabor adocicado. Então, o que é que mantém o sabor adocicado? É a glicose. Então, ela conseguiu conservar a glicose, porque com esse procedimento que ela fez, colocou em água quente, alguns minutos depois jogou na água gelada, ela fez com que muitas moléculas de glicose não foram, né? Ela fez com que as moléculas de glicose não fossem transformadas em amido. Bom, então, olha lá, para manter o sabor adocicado, a glicose não foi transformada em amido. Então, ela conservou a glicose. Pô, quando a glicose é transformada em amido, né, ele, no caso ele perde o sabor adocicado. Então, ela conseguiu preservar porque ela fez com que a glicose não fosse transformada em amido. Bom, para a glicose, que é um monossacarídeo, ser transformado em um amido, que é um polissacarídeo, né, ali, na, na, na- no, na espiga, é uma reação enzimática, né? Para uma glicose virar amido, uma reação enzimática. Então, o que acontece? Quando ela joga, né, a glicose vira amido, normalmente, ali na espiga. Quando ela joga na água quente, como é uma reação enzimática, numa temperatura muito elevada, você faz o quê? Você modifica a estrutura ali da enzima, né? Ela deixa de funcionar, você desnatura essa enzima, né? Então ela não vai funcionar mais, vamos falar assim, uma palavra bem fácil para vocês entenderem. Então quando você aumenta a temperatura, né, água quente, água fervente, a temperatura elevada, você modifica a estrutura, você desnatura essa enzima. Desnaturando a enzima, grande parte dessa glicose não vai ser transformada em amido. E aí você consegue, né, conservar a glicose ali e manter o poder adocicado. Então, utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve a desnaturação enzimática pela alta temperatura. Beleza? Uma questãozinha bem legal também, galera. Vamos lá? Próxima questão. Questão número 103. Metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Então ele deu as etapas aí, galera, né? O nitrogênio atmosférico, depois tem a primeira etapa, né? Opa, os procariontes fixadores de nitrogênio, enfim, deu as etapas. E ele pergunta assim, ó, em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox, ou seja, uma oxidação, uma redução, como a que ocorre nos procariontes nitrificantes? Então vamos entender, galera, o que ocorre nos procariontes nitrificantes? Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui, galera. Ó. Pegar de verde, ó. Ó. O que acontece nos procariontes nitrificantes, moçada? Ó.
Fazendo uma seta grande, ó. Os procariontes nitrificantes convertem amônia em nitrito e nitrato. Então, vou pegar o nitrito ou o nitrato, só para ver o que acontece com o nitrogênio, tá? Então, vamos pegar a amônia sendo transformada em nitrito. Então, olha lá, ó. Cadê? Olha lá. Amônia sendo transformada em nitrito. Então, tá aqui, ó. Amônia, ok, ó. NH3 sendo transformada em nitrito, NO2 menos. Então aqui, ó, o NOx do H é mais um, como são 3 Hs, 3 vezes mais um mais 3. A soma do NOx é uma molécula zero, então o NOx do nitrogênio menos 3. Então o nitrogênio tem NOx menos 3 na amônia. E no nitrito, galera, olha lá, aqui é um íon, né, NO2 menos. Então quando você tem um íon, a soma do NOx desses elementos é igual à carga do íon, então a soma tem que dar um menos um. O O do lado direito vale menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, que número somado com menos 4 dá menos um mais 3. Então, o NOx do nitrogênio, ó, quando a amônia é convertida em nitrito, o nitrogênio vai de menos 3 para mais 3. Ocorre um aumento do NOx do nitrogênio. Então, se ocorre um aumento do NOx, o nitrogênio sofre uma oxidação. Então ele quer saber qual é a outra etapa numerada, né? 1, 2, 3, 4, 5, que também vai ocorrer uma oxidação. Então agora eu vou ter que analisar as etapas. Vamos lá? Primeira etapa, galera. Olha lá. Ó, número 1. Procariontes fixadores de nitrogênio convertem N2 em amônia. Então vamos lá no cantinho, ó. Etapa 1. N2 convertido em amônia. N2 é uma substância simples, né? Substância simples possui, né, formada por um único elemento, NOx igual a zero. Na amônia, nós já vimos ali no NH3, na amônia, que o NOx do nitrogênio é menos 3. Então aqui, ó, o nitrogênio, quando ele é transformado, né, de N2, quando ele é transformado em amônia, ele vai de zero para menos 3. Então ele sofre uma redução. Então não é o processo número um. Bom, o que diz o processo número 2? Procariontes desnitrificantes, ó, convertem nitratos em N2. Então, nitrato, galera, NO3 menos. É, ó, NO3 menos, convertido em N2. Então, ó, o N2, NOx é zero. No nitrato, né, como é um íon, ó, a soma do NOx, menos um. Ok? A soma do NOx, menos um. O O vale menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, o N aqui, ó, que número somado com menos 6 dá menos um, mais 5. Então, olha o nitrogênio, ele vai de mais 5 para zero. O NOx diminui, então ele também sofre uma redução. Tiramos a etapa 2. Vamos ver a etapa 3. Ó, você tem o carbono atmosférico, né, na forma de CO2. Aí na etapa 3, os procariontes fotossintetizantes fixam o CO2, né? Então o que que esses procariontes fazem, ó? Fotossintetizantes. Fixam o CO2. Então o que que é isso? Vai pegar esse CO2 atmosférico e vai incorporar, né? E vai fixar o CO2. Então aqui, né, no caso também, no caso das plantas, né, que fixam o CO2, ó, fotossintetizantes, né, esse CO2, né, a planta faz o quê? Ela transforma o CO2, vai fixar esse CO2 e vai transformar na fotossíntese CO2 em quê? Em glicose, em açúcar, tá? Então, olha lá. O O, menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Para a soma dar zero, o carbono aqui vale mais 4. Então, carboninho no CO2 mais 4. Ele vai ser fixado e na fotossíntese, né, vai ser transformado em glicose, um carboidrato. Vamos ver o NOx médio do carbono na glicose? O H vale mais um, 12 vezes mais um, mais 12. O O vale menos 2, 6 vezes menos 2, menos 12. A soma total tem que ser zero. Como mais 12 com menos 12 já dá zero, então aqui o carbono vai ser zero. Então, o NOx médio do carbono, zero. Ó, de mais 4 para zero, o que que o carbono sofre? Uma redução. Então, a gente já tira a etapa 3, etapa 4, sobrando apenas a etapa 5. Mas vamos confirmar a etapa 5? Ó, procariontes decompositores.
convertem o carbono fixado em CO2. O que que é o carbono fixado? Foi o carbono que foi o CO2, né? Que foi convertido em glicose. Então eles vão fazer o contrário, eles vão decompor. Vai pegar esse carbono fixado, ou seja, o carbono que está na forma de glicose, e vai transformar em CO2. O NOx do carbono na glicose, a gente calculou ali na etapa 3, né? É zero. E no CO2 é mais 4. Então ele vai de zero para mais 4, uma oxidação. Então, o único processo que também ocorre uma oxidação é o processo etapa 5. Questãozinha, né? Tem que lembrar aí, né, os conceitos de inox aí, beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. Essa é uma questão que aparentemente parece difícil, galera, mas não era, né? Ele fala, ó, questão 104. Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica resultante da interação entre óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação, que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar-combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases: dióxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e oxigênio molecular emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões. Ar combustível. Então, dependendo da quantidade que é misturada de ar e combustível, vai liberar quantidades diferentes de hidrocarbonetos, CO, CO2, tá bom? Bom, na condição, então olha o segredinho, ó, na condição, razão, ar combustível igual a 18, haverá uma emissão baixa e alta do quê? Tá, olha aqui, gente, galera, ó, razão, ar combustível, ó, tá aqui embaixo. Ele fala razão igual a 18. Então, eu vou aqui, ó, 18. Vou passar uma reta, ó. Então, vou passar uma reta aqui, ó. O que acontece? Nessa razão 18, ó, 0, 1, 2, né? A concentração é a quantidade aumentando de baixo para cima. Então, peraí. Qual é a curva? Qual é a curva que está mais alta? Então, nessa razão 18, eu vou subir e vou ver. Qual é o gás que emitiu, né? Que vai ser emitido em maior quantidade? Essa curva mais escura, que corresponde ao CO2. Então, vai ter alta emissão de CO2. E o menor de todos? Ó, essa curva aqui embaixo, ó. Ó. Essa curvinha aqui, ó, corresponde a qual gás? Essa outra escurinha aqui, ó. CO. Então vai ter alta emissão de CO2 e baixa, né, ó, quase zero emissão de CO. Então uma questãozinha só de interpretação, bem tranquila. Aparentemente parece difícil, né? Você vê um monte de informação, mas uma questão tranquila. Tudo bem, galera? Vamos lá. Então, alternativa C. Próxima questão, 106. Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias, urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem, formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentar, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas. Então tá aí. Galera, ele falou, né, sobre ânodo, cátodo, fluxo dos elétrons, deu as equações e fala assim: qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Então, galera, o que você tem que entender, né? Sempre que você tem as duas equaçõezinhas, né? Você tem a oxidação e a redução, né? Para obter a equação global. Então, sempre que você vai obter a equação global, primeiro, fique atento.
A maioria, muitos exercícios, ele dá duas equações de redução. E aí, pelos potenciais, o elemento que tem maior potencial de redução vai reduzir. Então, uma equação vai estar correta, a outra você vai ter que inverter, porque um elemento reduz, o outro oxida. Essa daqui ele foi mais tranquilo. Por quê? Se você bater o olho, a primeira equaçãozinha aqui, que tem um acetato, o elétron está lá do lado do produto. Então significa que está sendo, né, tá sendo doado. Toda vez que o elétron está do lado do produto é porque está doando. Então, quem dá elétrons é porque sofre uma oxidação, tá? Lembra do CRAL? Cátodo, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, cátodo reduz, ânodo oxida. E quem oxida dá elétrons. Então, por isso que os elétrons saem daqui e vão lá para o lado direito. Bom, agora, olha a equaçãozinha de baixo. O elétron está do lado esquerdo da seta. Está do lado dos reagentes. Se os elétrons estão do lado dos reagentes, é porque os reagentes estão recebendo elétrons. E quem recebe elétrons sofre uma redução. Então, para não precisar ficar calculando nó, que você ganharia tempo aqui, eu já sei, tá? Ali, quem oxida dá elétrons. Então, o elétron está lá do lado do produto. Quem reduz, recebe. Então, o elétron está do lado do reagente. Bom, então ele já deu a oxidação e redução bonitinha. Então, para você obter a equação global, sempre você tem que fazer o que, galera? Cancelar os elétrons. Então, eu tenho 8 em cima, 4 embaixo. Então, para eu igualar os elétrons, eu vou ter que multiplicar a equação de baixo por 2. Então, essa equação de cima aqui, ó, eu copiei igualzinho aqui, ó. Bem, então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Equaçãozinha de cima, copiei igualzinho. E a de baixo, eu multipliquei os coeficientes, tudo por 2. Então, ó. 4 virou 8. 1 virou 2. 4 elétrons vezes 2 virou 8. E duas águas viraram 4 águas. Então, eu multipliquei a equação de baixo por 2. Beleza? E aí eu vou somar as equaçõezinhas, ó. Vamos somar de roxinho ali. Então, mantive a primeira igualzinha. E a segunda eu multipliquei os coeficientes por 2. Bom, olha lá. 8 elétrons, 8 elétrons. Então, o que sobrou na equação global? Sobrou o acetato. Agora, cuidado. Eu tenho 8H+ no reagente, 7H+ no produto. Se estiver do mesmo lado, eu somo. Como estão em lados opostos, né? Reagente, uma equação, produto na outra, eu subtraio. Então, 7 de um lado, 8 do outro. 8 menos 7, 1. Então, sobra 1H+ do lado que tem mais. Né? Lado que tem 8. Então, vai sobrar H+ do lado esquerdo. Mais 2O2. Formando. Agora, vou copiar os produtos. Formou 2CO2. E água aparece do lado esquerdo e do lado direito. Duas águas no reagente, 4 águas no produto. Então, o que que eu faço, galera? Subtraio. 4 menos 2, sobram duas águas do lado que tem mais. Tá aqui. Esta é a equação global do processo. Uma questãozinha bem simples, galera. Sabendo os conceitos, né? Que tinha que cancelar os elétrons. Isso é a alternativa C. Beleza? Uma questãozinha bem legal. Vamos lá, próxima questão. 107. Gente, essa acho que foi a questão mais tranquila de toda a prova. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos. Que compostos? Os compostos orgânicos. Então, quem são os compostos orgânicos, de acordo com a concepção científica atual? O que que estuda, né, a química orgânica, né, os compostos orgânicos? Estuda os compostos formados pelo elemento carbono. Então, alternativa E. Contém o elemento carbono como elemento principal. Não tem só carbono, mas o principal, né, é o carboninho. É, a gente brinca que a química orgânica é a química do carbono. Lembrando que todo composto orgânico
Tem carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Temos algumas exceções, por exemplo, ó, gás carbônico é um óxido, né? Ácidos, bases, sais, óxidos pertencem às funções inorgânicas, ó. É um óxido. Tem carbono e não é orgânico. Ácido carbônico, né, ó. H2CO3, ó, tem carbono e não é orgânico. Ácido inorgânico. Tem algumas exceções, mas de forma geral, né, química orgânica é química do carbono, alternativa aí. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila, galera. Próxima, questão 111, uma questão que eu achei bem complexa, tá? Para o aluno entender o que está acontecendo aí. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base de Bronsted. Isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton. Então, resumindo, galera, a nimesulida ela é pouco solúvel em água. Então, você reage ela com uma base de Bronsted para tornar ela mais solúvel em água. Então, eu vou reagir a nimesulida, tá? Vou reagir a nimesulida com uma base de Bronsted-Lowry. O que é uma base de Bronsted-Lowry? É uma substância capaz de receber H+. Então, se a base vai receber o H+, e essa base vai reagir com o medicamento, né? A nimesulida vai ter que fazer o quê? Vai atuar como um ácido. Ou seja, ela vai ter que fazer o quê? Ué, se está falando que a base vai receber o H+, o medicamento vai ter que doar o H+. Então, de cara, o medicamento tem que ter o H para ser liberado. Então, ó, o grupo nitro, ele pergunta, na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base é o grupo, tem que ter H, porque o nimesulida vai liberar o H+. Porque a base que ela vai reagir, a base vai receber. Se a base recebe, o medicamento vai doar o H+. Então tem que ter H. A função nitro não tem, nem a éter. Depois tem, ó, fenila, você tem carbono ligado a hidrogênio, metila tem carbono ligado a hidrogênio. Só que o metila, né, radical orgânico, né, formado só por carbono e hidrogênio, fenila, não ioniza. É muito difícil quebrar essa ligação e liberar o H+. Por quê? Porque a diferença, lembra a escala de eletronegatividade? Fon, cloro, Brisk, pH. A diferença de eletronegatividade entre H e C é muito pequena. Então não há uma tendência em quebrar essa ligação. Então essa ligação não quebra. O hidrocarboneto não libera H+, não tem caráter ácido. Então você já eliminaria fenila e metila. A única opção que sobra, ó, é a sulfonamida. Esse H, né, ó, esse H ligado a N. A diferença de eletronegatividade entre H e N é grande, então há uma tendência de quebrar essa ligação. Então essa ligação vai ser quebrada. O nitrogênio, como é mais eletronegativo, fica negativo. O H, que é menos eletronegativo, perde o seu elétron na ligação e vai embora na forma de H+. Então, o grupo que vai doar o H+, é o grupo sulfonamida. Achei bem complexo aí para o aluno, né, entender essa questão. Tá bom, galera? Vamos lá? Próxima questão. 114. Na minha opinião, é uma das questões mais difíceis da prova, né? Um cálculo. Achei bem difícil essa questãozinha. Vamos lá, tentar fazer vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por uma diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café, né? 2 colheres pequenas de café. Então, ele vai usar 2 colheres pequenas de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água. Obtém-se uma solução com concentração de íon sódio, que é o Na+, de 1,4 miligramas por ml. Bom, eu vou colocar sal de cozinha, mas a concentração que ele me deu foi só do sódio. Qual é o valor mais próximo da massa em gramas, né, de cloreto de sódio? Ele quer saber qual é a massa de cloreto de sódio, que é o NaCl, presente em uma única colher. Os dados que ele me dá, né, é referente a 2 colheres. E 2 colheres de sal de cozinha, né? Ele pede referente a uma colher. Então, pera um pouquinho. Cuidado nesse exercício. Por quê, galera?
Eu tenho, o que o exercício me deu é a concentração do sódio. E a pergunta do exercício é a massa de cloreto de sódio. Aqui que estava o peguinho maior. Ele dá a concentração só de sódio, lá no soro, mas pergunta a massa de cloreto de sódio. Bom, então vamos lá. Vamos partir do que ele me deu, que é a concentração de sódio. É 1,4 miligramas por ml. Então nós temos 1,4 miligramas de sódio para cada ml. Como ele vai preparar 2 litros, então em 2.000 ml, né, que são 2 litros, quantos miligramas eu vou ter? X. Então multiplicando aqui, 2.800 miligramas, que corresponde a 2,8 gramas de sódio. Então esta, né, é a quantidade de sódio no soro, tá bom? Tá. Então, esse sódio veio da onde? Não tem como eu colocar sódio no soro. Eu vou colocar 2 colheres de cloreto de sódio. Então, eu não vou jogar sódio, eu vou jogar cloreto de sódio. Então, olha lá. Quanto de sódio nós temos? Então, vou ter que relacionar sódio, que é o que o exercício forneceu, com o cloreto de sódio, que é a pergunta do exercício. Então, quanto nós temos de sódio, galera? Lá no soro? 2,8 gramas. Então vamos pensar. Para a gente conseguir gerar 2,8 gramas de sódio, quanto que a gente precisa de cloreto de sódio? X. Então a relação de sódio e cloreto de sódio. Então, para gerar, de novo, para gerar 2,8 gramas de sódio, a gente precisa de X gramas de cloreto de sódio. Bom, grama embaixo de grama, grama embaixo de grama. Do lado esquerdo, nós temos o cloreto de sódio. Então, a massa molar do cloreto de sódio, o exercício forneceu 58,5. Do outro lado, do lado direito, nós temos a massa só de sódio. Massa molar só do sódio, 23,5. 23. Então, o que que nós sabemos? Se a gente adicionar 58,5 gramas de sal de cozinha lá nesse soro, eu vou, né? Se eu colocar 58,5 de sal de cloreto de sódio, isso gera para mim apenas 23 de sódio. Então, para eu conseguir gerar 2,8 de sódio, eu vou precisar de quanto de sal? X. Então, X vai dar 7,12 gramas de cloreto de sódio. Isso é o que a gente tem de cloreto de sódio no soro. Esses 7,12 gramas é referente ao que ele falou lá. Ele adicionou 2 colheres. Então, isso está para 2 colheres. A pergunta do exercício é em uma única colher. Então, 7,12 por 2, 3,56 gramas de sal em cada colher. Ele fala o valor mais próximo, 3,56 aproximadamente 3,6, alternativa D. A questão eu achei difícil, porque eu tinha que relacionar sódio com cloreto de sódio. Tá, galera? Essa partezinha aqui, ó, que eu tô circulando, que eu achei a parte mais difícil, às vezes o aluno enxergar nessa relação. Tá bom? Vamos lá, galera. Próxima questão. 117, que eu também achei uma questão difícil, galera. Vamos lá. O que que ele diz? O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em empreendimento de suinocultura contém 70% em volume, 70% em volume de metano. Então, do que a gente produzir de biogás, olha lá o que está em vermelho, ó. Do que a gente produzir de biogás, 70% em volume é de metano, é de CH4. Ok? Tá. Aí ele deu a massa molar do metano, 16, o volume molar, 22 litros por mol. Bom, esse metano, né, o biogás, será utilizado para a geração de energia, em substituição ao etanol. Então, eu não vou usar etanol, vou substituir o etanol pelo biogás, que contém metano. Então, ele será utilizado, né, o biogás, para a geração de energia em substituição ao etanol, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás, 1 metro cúbico de biogás de origem suína,
substitui 0,59 litros de etanol. Então, ao invés de eu, né, eu vou produzir energia, então, eu vou, por exemplo, vou queimar etanol para gerar energia. Ao invés de eu queimar 0,59 litros de etanol que eu vou ter que comprar, eu vou usar o biogás que eu consigo produzir através, né, de resíduos aí. Tá? Vou pegar o resíduo, então não vou ter custo nenhum. Vou pegar esse resíduo, vou lá, deixar sofrer uma, né, vai sofrer uma decomposição anaeróbica e vai gerar o biogás, que tem o metano. Aí eu vou usar o metano para queimar. Então, queimar metano e gerar energia. Então, o que ele fala? Para eu substituir 0,59 litros de etanol, eu vou usar 1 metro cúbico de biogás. E a pergunta é: nessas condições, a massa de metano, CH4, necessária para substituir 10 mols de etanol é mais próxima de? Então, a primeira coisa, galera, eu vou usar o biogás para substituir o etanol. Eu vou substituir quanto? 1 metro cúbico de biogás vai substituir 0,59 litros de etanol. Então, vamos ver quanto que dá esse 0,59 litros de etanol? Então, vamos lá. Olha lá. Primeira parte, é de verde. 0,59 litros corresponde a 590 ml. Bom, densidade de etanol, 0,78 gramas por ml. Então, 1 ml, 0,78 gramas. Como nós temos 590 ml, isso corresponde a uma massa X. Então, a massa de etanol, 460,2 gramas. Vamos transformar em mol? Porque a pergunta dele, ó, nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols. Então, eu estou transformando. Vamos ver primeiro esse 0,59 litros, quanto corresponde em mol. Então, peguei esse 0,59 litros, transformei em ml, usando a densidade, transformei em massa, e agora essa massa vai ser transformada em mol. Então, quantos mols nós temos? Em 460,2 gramas. Ele falou que a massa molar do etanol é 46, então cada mol, 46 gramas. Ó, cancela esse vírgula 2 aqui, galera, só para você ter noção, ó, 400, ó, de 46 para 460, o X vai dar aproximadamente 10. Então, peraí, olha que legal. 0,59 litros de etanol, eu fiz os cálculos, transformando em mol, corresponde a 10 mols de etanol. Ah, então que legal. Então, pera um pouquinho. Para substituir esses 10 mols de etanol, eu preciso de quanto? Eu preciso de 1 metro cúbico de biogás. Então ele foi bonzinho, porque a hora que eu faço o cálculo, esses 0,59 litros, quando eu transformo em massa e transformo em mol, corresponde aos 10 mols. Então ele quer saber quanto de metano eu preciso para substituir 10 mols de etanol. Pô, 10 mols de etanol é a mesma coisa que 0,59 litros. Quanto que a gente precisa de biogás para substituir essa quantidade de etanol? A gente precisa de 1 metro cúbico de biogás. Pô, então vamos lá. Olha lá de azul. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Eu vou precisar 1.000 litros de biogás. Mas apenas 70% em volume é de metano. Então, 70% de 1.000 litros, 700 litros. Então agora vamos para a parte em vermelho. Então eu preciso de, para substituir esse etanol, eu preciso de 700 litros de metano. Tá aqui. Só que ele não pergunta litro, ele pergunta massa. Então vamos lá. O que que ele deu? Ele falou que o volume molar do metano é 22 litros por mol. Então, 1 mol de metano ocupa o volume de 22 litros. Como eu vou precisar de 700 litros corresponde a X mols. Então, nós vamos achar uma quantidade de metano de 31,8 mol. Achamos a quantidade em mol de metano. Agora, vamos transformar em grama. Qual é o valor da massa de 31,8 mol de metano? Ele falou lá no enunciado que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, ou seja, cada mol de metano corresponde a 16 gramas. Então, aqui X vai dar 508,8 gramas de metano. Ele fala lá, é mais próxima de 510
Alternativa C. Uma questão que também eu acho difícil, muitas continhas, muita interpretação. São as duas questões que eu achei mais difíceis no Enem, galera, vou ser sincero. A 114 e a 117. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. 119. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é matéria-prima para a produção de alumínio. De forma geral, são necessários, olha que importante que ele falou aqui, galera, ó. De forma geral, são necessários 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. Então ele falou, ó, precisamos extrair da natureza 50 quilos de bauxita para conseguir produzir 10 quilos de alumínio. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, o país obteve um índice, aqui que está importante, galera, o exercício, né? O país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4,10 a quinta toneladas de latas. Considere que a lata é formada por alumínio puro. Então, pera um pouquinho, o que que a gente entende aqui, galera? De um total de 4,10 a quinta toneladas de latinhas de alumínio, desse total, o Brasil conseguiu reciclar 97,4%. Então, pera um pouquinho, antes de mais nada. O total, 4,10 a quinta. A quantidade reciclada, 97,4%. Então, vamos ver quanto dá 97,4% de 4,10 a quinta. Tá? Então, isso vai dar 3,896 10 a quinta. Aproximadamente, galera, como essa casa aqui é 9, o 8 aqui eu joguei para a próxima, que é o 9. Então, aproximadamente 3,9 10 a quinta toneladas de alumínio reciclado. Porque ele fala que a latinha formada por alumínio puro. Transformando só tonelada para quilo, três casas. Então, 10 a quinta vai para 10 a oitava quilos. Então, esta foi a quantidade de alumínio reciclada. Pergunta: levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em toneladas que deixou de ser extraída? Então, pera um pouquinho. Quanto foi reciclado de alumínio? 3,910 oitava. Então, para conseguir gerar 3,910 oitava quilos, quanto de bauxita eu preciso? X, que é o valor que eu iria tirar da natureza se não tivesse reciclado. É isso que ele quer saber. Quanto de bauxita eu deixei de extrair da natureza? Por quê? Porque eu reciclei. Então, com uma reciclagem de 3,910 oitava quilos para produzir essa quantidade de alumínio, quanto de bauxita seria necessário se eu fosse extrair da natureza? X. Multiplicando em cruz, né? O X vai dar 19,510 oitava quilos. De quilo, voltando para tonelada, né? Divide por mil, 19,510 a quinta. Passando para anotação, 1,9510 a sexta toneladas de bauxita. Então, se não tivesse reciclado todo esse alumínio, a gente precisaria extrair da natureza 1,9510 a sexta toneladas de bauxita. Então, como a gente reciclou, a gente deixou de extrair da natureza. Isso é ótimo, né? Eu não preciso extrair da natureza. Então, a reciclagem é muito importante. Alternativa D, uma questãozinha bem legal também, né? Não tão fácil aí, né? Mas uma questãozinha bem elaborada. Vamos lá. Próxima questão, galera. Questão 123. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Os íons dissociados a partir da água da chuva tornam a combinação.
Grafeno, a combinação grafeno e água da chuva, um par perfeito para geração de energia. Então, se vai produzir energia, ó, vai produzir energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Ou seja, se eu tenho grafeno, ele vai gerar elétrons. Eu tenho elétrons livres. A camada fina de água, ele falou que tem íons dissociados. Então aqui eu vou ter cátions e ânions. Então no grafeno, elétrons livres. A água contém íons dissociados. Então eu tenho cátions, C+, e ânions. Eu vou colocar A-. Bom, produzir eletricidade, como se fosse uma pilha, produz corrente elétrica. Em dias chuvosos, o grafeno. E aí, galera, o que o grafeno faz? O que que explica? Porque ele fala que produziu eletricidade. O que explica um fator de produzir eletricidade? Pensa numa pilha. Dois elementos, um oxida, um reduz. Pilha é uma reação espontânea que produz corrente elétrica. E aí, o que que a gente calcula? A voltagem de uma pilha. O que é a voltagem de uma pilha? A DDP, a diferença de potencial entre os metais. Então, falou produção de eletricidade aqui, vai produzir eletricidade. Você lembra o quê? Como se fosse uma pilha. Então, a reação química vai gerar o quê? Você vai produzir eletricidade, vai gerar uma diferença de potencial, certo? E olha o que ele falou, ó, alto potencial, baixo potencial. Então, vai gerar um alto potencial, outro baixo potencial. Isso vai gerar uma diferença de potencial. Como? Pela interação dos elétrons com os cátions, ó. Elétrons carga negativa, eles vão interagir com os íons positivos ali que estão na água, os cátions. Tudo bem? Então, uma questãozinha bastante interpretativa também, mas se você, né, lembrasse da pilha, né, se gera, produz eletricidade, vai gerar o quê? Uma diferença de potencial. Tudo bem? Próxima questão, galerinha, vamos lá. 126, uma questãozinha legal, moçada. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após exposição à luz ambiente. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. A aparência do brilho, por que que brilha? Aqui está falando o quê? Emissão de luz, ela fosforece. Ó, brilha no escuro, emite uma cor amarela esverdeada. Emissão de luz. Qual é o modelo atômico que explica emissão de luz? Modelo de Bohr. Quando você, ó, aperta o interruptor, fornece energia lá para a lâmpada. Você fornece energia. Os elétrons ficam excitados, eles absorvem energia, eles ficam excitados e saltam para uma camada mais energética, né? Um salto quântico. Logo em seguida, eles retornam para sua camada de origem. E quando eles retornam à sua camada de origem, eles devolvem, o salto, quando ele absorve energia, ele absorve energia e salta para uma camada mais energética. Depois, para ele voltar para uma camada menos energética, ele tem que liberar energia. Na volta, ele libera energia na forma de luz. E cada elemento químico dá uma cor característica, que cada elemento absorve um comprimento de onda diferente, né? Então, mercúrio tá ligado à cor branca. Luz de poste, esse amarelo alaranjado, é o sódio. Cobre, muitas vezes o cobre, uma coloração esverdeada. Então tem a ver que com emissão de luz tem a ver com o quê? Modelo de Bohr. Então, o que que tem a ver o modelo de Bohr? Transições eletrônicas, os saltos quânticos. O elétron salta para uma camada mais externa, ele absorve. Logo em seguida, ele volta para sua camada de origem, liberando toda a energia recebida na forma de luz. Tudo bem? Então, transições eletrônicas, transições dos elétrons, né, saltando as camadas, pulando para uma camada mais energética, depois voltando para sua camada de origem. Beleza? Próxima questão, galera. Vamos lá. 130. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas, como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2
estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Bom, olha o que ele fala. Vamos lembrar as funções orgânicas? No composto 1, ó, C dupla O, OH é a função ácido carboxílico. Essas três duplas ligações alternadas aqui, ó, é o anel aromático, é o benzeno. Quando você tem OH, né, uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, é a função fenol. Já ali do lado direito, no composto número 2, você tem um C dupla O, né, um grupo carbonila. E esse C dupla O, né, está entre carbonos. Então é a função cetona. E aqui você tem um COOH. Qual é a peguinha que era tranquilo, mas às vezes o aluno não pode ter caído. O que é isso COOH que a gente fala, né, nas aulas de orgânica? COOH é a mesma coisa que C dupla OH. Quando você simplifica isso, ó, tem um carbono, dois O's e um H. Então esse COOH é a mesma coisa que C dupla OH. Ou seja, é a função ácido carboxílico. Bom, olha o que ele pergunta, galera. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum? Ou seja, qual é a função orgânica comum? Ou seja, presente nos dois compostos? O ácido carboxílico, alternativa A. Questão bem tranquila, né? Quem está estudando aí e memorizou as funções orgânicas, uma questão bem tranquila. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Questão 133. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon Mg+2 e o hidróxido de cálcio. Tá, então ele falou que o Mg+2 é aquoso, então ele está dissolvido em água, solução aquosa. O CaOH2, aquoso, ou seja, também está dissolvido em água. Então essa reação obteve uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel e íons cálcio. Então a reação formou hidróxido de magnésio pouco solúvel, ou seja, uma parte está dissolvida, mas a grande parte está na forma de ele é pouco solúvel. Então uma parte pequena é dissolvida, mas a grande parte está na forma de precipitado e não dissolve em água, pouco solúvel. E se você não entendeu pouco solúvel, olha o estado físico que ele colocou aqui, ó. S de sólido, não está dissolvido, porque se estivesse dissolvido estaria aquoso, como Ca+2, ó, aquoso. Então, olha o que ele fala. O método adequado para separar o MgOH2. O MgOH2 é uma substância sólida. Então, quais são os produtos? Eu tenho no recipiente lá, ó, eu tenho o MgOH2, que é sólido, vai ficar lá no fundo. Eu tenho o Ca+2 aquoso, então ele está dissolvido em água. Então pensa comigo. Eu tenho ali dentro, galera, no recipiente, né? Vou apagar aqui. Eu tenho no recipiente Ca+2, água e um precipitado, que é o MgOH2. Eu tenho um sistema heterogêneo, formado por um líquido, que tem água e íons Ca+2, e tem um sólido, que não dissolve, é um sistema heterogêneo. Como eu faço para separar um sólido de um sistema heterogêneo? Simples. É filtração. Vou usar um papel filtro, filtrar. O sólido vai ficar retido no filtro e o Ca+2 que está dissolvido em água vai passar. Tá bom? Então, alternativa correta, letra A, filtração. Beleza? Vamos lá, galerinha. Última questão. 135. A hidroxiapatita Ca5PO4,3OH é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Desculpe. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio. Um equilíbrio. As reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meia aquosa, ilustradas a seguir. Então, é um equilíbrio. A reação ocorre nos dois sentidos. Se o equilíbrio estiver deslocado para a direita, vai desmineralizar o esmalte dos dentes, vai desgastar. Se o equilíbrio estiver deslocado para a esquerda, é a mineralização, a conservação do esmalte dos dentes. Bom, a desmineralização, né, o desgaste aí do esmalte dos dentes,
está associada à fragilidade do esmalte, do dente e à formação de cáries. O uso de creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais. Olha o que ele fala, galera. Pergunta: considerando o equilíbrio químico, qual creme promove a maior desmineralização? Para provocar uma desmineralização, olha lá, o equilíbrio tem que estar deslocado para a direita. Então, essa reação aqui envolve o quê? Deslocamento de equilíbrio. Então, eu vou ver qual creme dental que eu vou usar que vai deslocar mais o equilíbrio para a direita. Porque deslocando o equilíbrio para a direita, vai desmineralizar. Bom, o fator trabalhado aqui é a concentração, porque não deu delta H, não deu temperatura. Ele só forneceu os valores de pH. O que é pH? Potencial de hidrogênio. Então, o que o pH fornece para a gente? A concentração de H+. Quanto mais baixo o pH, mais ácido, mais íons H+, eu tenho ali na solução. Ah, então eu tenho que relacionar o pH, ó, com a concentração de H+ no equilíbrio. Ah, então pera um pouquinho. Qual é o esmalte, né? Ou o creme, desculpe. Qual é o creme que provoca maior desmineralização? Para eu deslocar o equilíbrio para a direita, o fator trabalhado é a concentração. Quando você, o Le Chatelier falava o seguinte: olha aqui, ó. Quando você aumenta a concentração de um participante no equilíbrio, o equilíbrio é deslocado no sentido oposto. Então, como ele deu o pH, a única informação que eu tenho é em relação às concentrações de H+ dos cremes dentais. Então, o creme dental que fornecer para mim a maior concentração de H+, então se você aumentar a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado. Se o H+ está do lado esquerdo, ele é um reagente. Se você aumenta a concentração dele, o equilíbrio desloca para o lado oposto. O equilíbrio é deslocado para a direita, ocasionando a desmineralização. Então, qual é o lance envolvido? Você teria que analisar qual creme dental vai fornecer uma maior concentração de H+. O creme dental que fornecer a maior concentração de H+, vai deslocar o equilíbrio, vai estar o equilíbrio mais deslocado para a direita, ocasionando a maior desmineralização. Bom, e aí, qual creme dental vai fornecer para mim uma concentração de H+ maior? Ué, quanto mais íons H+, mais ácido. Quanto mais ácido, menor é o pH. Então, se eu analisar o pH, o creme dental, ó, de todos que tem o menor pH é 6,9. Então, esse creme dental, número 4, alternativa D, ele tem o menor pH, ele é o mais ácido, né? Ele é o que vai gerar para a gente, o menor pH, ele é o que vai gerar para a gente a maior concentração de H+. Então, ele vai aumentar a concentração de H+, deslocando o equilíbrio para a direita, provocando a desmineralização, alternativa D. Uma questão bem legal, galera, tá? Tem que pensar um pouquinho, uma questão um pouco difícil também, eu achei, tá? E espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente pretendo resolver a Unesp, que, né, que a Unesp vai ser daqui a alguns dias. Tá bom? Galera, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.